que liga a Suíça, Cabo Verde e o Brasil, linguisticamente falando. A Suíça é um país que tem 4 línguas nacionais. Tem o alemão, o francês, o italiano e o romanche. E agora vou falar apenas da zona de língua alemã. Na zona de língua alemã, os suíços falam entre si de muitas variedades chamadas alemânicas. São aquilo que nós podemos chamar de dialetos germânicos, relacionados com o alemão, claro, mas que estão muito distantes do alemão padrão. O alemão padrão, usado também na Alemanha e usado na Áustria, o padrão que é ensinado nas escolas, que é usado no Parlamento, por exemplo. O que os suíços falam na rua, o que os suíços falam entre si, o que os suíços falam, por exemplo, até em muitas aulas dos primeiros ciclos, é algo que poderia perfeitamente ser considerado uma língua diferente do alemão, algo que linguisticamente está tão distante como muitas das línguas latinas entre si. No entanto, os suíços aprendem também alemão padrão e sabem, no fundo, aquilo que podemos chamar estas duas línguas. O alemão padrão para situações mais formais, para a escrita, para muitas aulas, e depois o alemão suíço, usado no dia-a-dia, com a família, com os amigos. E é uma situação curiosa, um pouco como se em Portugal nós escrevêssemos em italiano, se falássemos na televisão, em muitos programas em italiano, no Parlamento em italiano, e depois noutros programas de televisão já falaríamos em português, no dia-a-dia falaríamos em português, nas discussões com a família falaríamos em português. É uma situação diglóssica, como dizem os linguistas, ou seja, em que temos duas línguas, dois sistemas linguísticos a usar espaços sociais diferentes, em que a mesma pessoa pode estar a usar um sistema para umas coisas e outro para outro. Existem muitos sítios onde há duas línguas, mas por vezes são duas línguas separadas, duas línguas que são usadas por populações diferentes. Neste caso temos duas línguas usadas pela mesma população em situações diferentes, não são duas populações, é a mesma a usar as duas línguas. Isto é uma situação diglóssica. E claro que em termos de prestígio o alemão padrão é considerado a versão de prestígio, mas o alemão suíço também tem muito prestígio e também é muito defendido pelos próprios suíços, que usam os dois sem qualquer problema. Em Cabo Verde temos uma situação um pouco diferente no que toca ao prestígio de cada variedade, mas e também há distância entre as variedades. O que temos são duas línguas. A língua materna de quase todos os cabo-verdianos, o crioulo cabo-verdiano, também podemos chamar cabo-verdiano sem qualquer problema. É uma língua bastante distante do português no que toca à gramática. Tem um léxico baseado no léxico português em muitas áreas, mas teve um processo de formação particular, falaremos disso no outro dia. Tem uma gramática muito própria, é claramente uma língua distinta, não é certamente um dialeto do português, é uma língua que é a língua materna dos cabo-verdianos, que também aprendem português na escola e que usam português no Parlamento, que usam português em situações formais, que usam português na escrita, principalmente, embora também seja possível escrever em cabo-verdiano. Temos mais uma vez uma situação diglóssica. É diferente da Suíça porque primeiro há um processo de oficialização do crioulo cabo-verdiano que na Suíça não se vê. No entanto, este processo não quer dizer que o português deixe de ser a língua oficial de Cabo Verde. É apenas um processo de tentar tornar o país bilingue oficialmente e de dar mais prestígio à língua materna dos cabo-verdianos, à verdadeira língua materna. O Brasil não está numa situação parecida com estas, não tem duas línguas claramente identificadas, mas tem uma situação que se aproxima desta situação diglóssica mais do que nós pensamos. Uma situação em que temos, e é complexa porque depende de fatores geográficos, sociais e por aí fora, mas encontramos parte da população que usa na informalidade um português com uma gramática que tem uma história própria muito particular, uma gramática que está descrita e que está muito estudada, que a maior parte das pessoas vão identificar como erros, distrações, mas que é sistemática, que é possível identificar com características muito sistemáticas, como, por exemplo, marcar o plural só no artigo e não no nome, e que depois, numa situação formal, estas mesmas pessoas vão usar um português padrão. O português padrão do Brasil é bastante próximo do nosso português padrão. Mas se olharmos para o uso real, noutras situações menos formais, vamos encontrar uma gramática que já se distancia bastante mais do português, do português deste lado, e também se distancia do português padrão brasileiro. No fundo é como se tivéssemos o português padrão de Portugal e dos outros países de língua portuguesa e o português padrão do Brasil de um lado, e depois temos este
ou de português com diferenças mais marcadas do outro, e que leva a que a situação brasileira também tem esta duplicidade que, claro, quando eu falo disto as pessoas dizem, então, mas isso acontece em todas as línguas, em Portugal também a informalidade não é igual à formalidade, obviamente que não, mas isto é, digamos, um contínuo, vamos desde situações em que temos línguas completamente distintas a servirem situações sociais distintas, até uma situação em que temos a mesma língua, mas com uma pequena variação na informalidade e na formalidade. E depois temos muitas situações no meio. E o Brasil está mais próximo da situação diglóssica do que, por exemplo, Portugal, que também tem diferenças entre informalidade e formalidade, mas não tão marcadas como é no Brasil, pelo menos em muitas situações. E isto ajuda a explicar um pouco, ou melhor, ajuda a enquadrar um pouco a discussão sobre se o português de Portugal e o português do Brasil são a mesma língua. No que toca ao padrão, são, claramente, há pequenas diferenças, mas estão muito longe de constituir línguas diferentes. Quando olhamos para o uso real na informalidade, já encontramos diferenças bastante mais marcadas e que levam a esta discussão entre várias pessoas. Eu considero que, se olharmos para o padrão que é ensinado nas escolas, o que é usado em situações mais formais, claramente estamos perante a mesma língua. Se olharmos para outras situações, temos uma discussão interessante. Eu continuo a achar que são a mesma língua, apesar de todas estas diferenças. E pronto, foi apenas aqui uma pequena discussão sobre como as situações linguísticas dos países são bastante diferentes daquela que nós estamos habituados a pensar. Muitas vezes as pessoas pensam que cada país tem uma língua, que esta língua varia aqui e ali, mas que é sólida, quando muitas vezes temos situações bastante distintas, como aquela que existe na Suíça, aquela que existe em Cabo Verde e, em muito menor grau, aquela que existe no Brasil. Gostava de saber se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Eu sei que há muitos brasileiros que consideram que não há uma situação diglóssica, porque isto também varia de, como eu disse, pessoa para pessoa. Há outros que acham que é claramente uma situação diglóssica. Aqui fica a minha perspectiva sobre o tema. Obrigado.